Agora, vejam o outro aspecto que nós estamos estudando. Tive medo. Irmãos, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2, verso 15. Está aí pertinho. A que o medo está relacionado? Hebreus 2,15. Podemos ver o 14 só para contextualizar. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, saber, o diabo. E livrasse, veja agora aqui, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Essa expressão pavor, ela está relacionada a medo. Todos aqueles que por medo da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, quando Adão diz lá, eu tive medo, essa consequência do pecado fez com que o homem se tornasse um escravo do diabo, escravo do pecado. Não há dúvidas, irmãos, naturalmente falando, a humanidade, ela está apavorada com a sombra do quê? Da morte. As grandes empresas, os homens mais ricos do mundo, eles têm investido cada vez mais dinheiro na ciência para tentar prolongar cada vez mais a sua vida natural. A região onde se cuida mais da saúde, onde as pessoas têm mais cuidado com a sua saúde hoje no mundo, se chama Vale do Silício. Sabe o que é o Vale do Silício? É onde estão situadas as maiores empresas de tecnologia do mundo. Então são as pessoas que mais prezam e buscam esticar ao máximo a sua vida aqui na Terra. Por quê? Escravizados pelo pavor da morte, né? Livrar-se todos aqueles que pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Só que vai chegar um tempo em que essa terra será de tal forma terrível para se viver, como nós estudamos em Apocalipse, que as pessoas vão desejar a morte, mas a morte fugirá delas. Mas não é o momento atual. O momento atual as pessoas tentam ao máximo prorrogar a sua vida, porque tem medo da morte. Aí você pode me dizer, irmão, mas o cristão não tem medo da morte? Eu posso lhe dizer o seguinte: o cristão, ele vai sentir a angústia da morte, como todos vão sentir, mas o medo da morte não é mais cabível, porque a morte é só uma passagem para estarmos com o Senhor. Tem uma passagem que Paulo diz assim: eu não vejo a hora de partir e estar com Cristo, porque para mim o morrer é uma fonte de lucro. Irmãos, se nós tivermos essa visão espiritual, como nós seremos ricos? Mas o problema é que nós queremos prolongar ao máximo a nossa vida aqui na Terra, por causa dos nossos projetinhos, dos nossos sonhozinhos, nossas pequenas realizações que são pobres diante de tudo aquilo que Deus tem a nos oferecer. Não casei ainda, não me formei ainda. Lembram-se que o Senhor faz um convite para uma mesa, para um banquete, é uma passagem, uma parábola. E aí a parábola diz que aquele senhor que está dando aquela festa, aquele banquete, manda chamar os seus amigos, convidando para aquela festa. O que acontece? Um diz, não posso ir, porque eu tenho que resolver um assunto tal, eu tenho que cuidar de não sei o que, eu tenho que ver o negócio da minha família. Os amigos do Senhor não atenderam o seu chamado, porque tinham outras coisas para resolver. Esses podem muito bem se encaixar na figura de muitos cristãos, que o Senhor está convidando para que ganhem mais vida, para que sejam preparados, para que desfrutem já nessa terra riquezas acerca do seu reino.
mas estamos muito ocupados com os nossos projetinhos e rejeitamos o convite do Senhor. E isso terá um peso eterno, irmãos, para todos nós, né? Então vimos aqui a escravidão, né? O medo da morte tornou o homem um escravo. Por isso o homem está dizendo lá: eu tive medo. Isso é uma consequência desses olhos que foram abertos para tudo aquilo que o Senhor não tinha para o homem. Não é verdade? O homem teve medo de Deus, irmãos, imagine isso. João diz assim, que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Ou seja, na esfera em que nós fomos introduzidos, na comunhão do Pai, o Filho, por um só Espírito, como é descrito lá em João capítulo 17, nessa esfera de amor, tudo o que não pode ter é medo. Tudo que não pode existir é medo, porque o verdadeiro amor, o amor do Senhor, a esfera espiritual na qual nós somos envolvidos, ela lança fora todo medo. Vamos pegar um exemplo, eu não quero mais me prolongar muito nisso, mas um exemplo prático na vida de um cristão. Pedro, 2 momentos de Pedro. A serva lá daquela casa do sacerdote reconhece Pedro ali quando o Senhor foi preso, para tentar acompanhar o que aconteceria com o Senhor. Então a serva passa lá e fala: olha, você é um deles. Ele diz: não, eu não sou. Não conheço esse Jesus. E aí por 3 vezes ele faz isso, irmãos. Aí o galo canta e ele se lembra do que o Senhor falou para ele. Mas é interessante que só o livro de Marcos registra algo muito mais íntimo, porque Marcos foi um discípulo de Pedro. Então o evangelho de Marcos, quem está por trás deste evangelho, digamos assim, é Pedro. E lá no evangelho de Marcos é registrado que Pedro blasfema do Senhor, anátema Jesus. Enquanto ele está negando o Senhor, ele fala: anátema Jesus. Sabe o que ele disse ali, irmãos? Jesus é maldito. E aí o galo canta. Então você imagina como estava o coração de Pedro. Mas por que Pedro fez isso? Pelo medo de ser preso e ter o mesmo destino que o Senhor. Medo da morte. Medo da morte que escravizou o homem por toda a sua vida. Pedro era um homem assim também, movido pelo medo da morte, né? Viu ali que ia ter o mesmo destino que o Senhor, e por causa disso negou o Senhor, amaldiçoou o Senhor. Então imagine o coração desse irmão, na verdade.